vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. O Espiritismo surgiu na França em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos, organizado pelo francês Allan Kardec. Se desenvolveu muito no Brasil, principalmente com a dedicação de trabalhadores como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Chico Xavier, ganhando espaços, e ele vai caminhando em todo o planeta. No período de 22 a 24 de março deste ano de 2013, ocorreu no Teatro Lázaro Penha, em Havana, Cuba, o 7º Congresso Espírita Mundial, promovido pelo SEI, Conselho Espírita Internacional. O evento contou com a participação de vários brasileiros. E 2 deles estão aqui conosco. Vanessa Ancelone, brasileira residente nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Ela é professora universitária, psicóloga, doutora em neurociências e diretora de ciências comportamentais da Universidade de Maryland. Foi a fundadora da Sociedade Espírita de Baltimore, estado de Maryland, e da Sociedade Espírita de Virgínia, no estado da Virgínia. Ela também fundou a primeira rádio espírita nos Estados Unidos, a Rádio Kardec. É tradutora de livros espíritas de Divaldo Franco e Chico Xavier. Vanessa Ancelone também escreveu o livro Nova Geração, em coautoria com Divaldo Franco. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Eu acho que eu escorreguei no seu sobrenome. Fala de novo. Ancelone. Ancelone, muito bem. Falei certinho? Então tá ótimo. Está aqui também Paulo Sérgio Peixoto. Ele é diretor, vamos lá, o pessoal da produção, ele é diretor do GEPAR, que é o Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. E ele é membro da comissão diretora do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Paulo, eu estou muito feliz de você estar aqui. Claro, nós novamente aqui com vocês, com muito carinho, né? Paulo é um amigo que nós admiramos muito pelo trabalho que ele realiza. Ele vai ter oportunidade de falar do GEPAR hoje, né? Eu acho que eu vou falar mais do Congresso mesmo, do GEPAR. Não, mas eu quero que você fale um pouquinho do GEPAR, que é assim do nosso coração, é um trabalho lindo que o Paulo e outros companheiros realizam em Niterói. Mas vamos começar com a Vanessa. Vanessa, nos fale dessa experiência de fundar 2 casas espíritas fora do Brasil. Quem deve mais tem que trabalhar para pagar a dívida. Mas como nós viemos de família espírita, desde o nosso tataravô, Vigílio Piotini, no interior do estado de São Paulo, nós tivemos sempre essa consciência de que devemos muito compartilhar aquilo que mudou a nossa vida. Então, quando nós fomos aos Estados Unidos, 16 anos atrás, a motivos profissionais, também sentimos a carência de não ter uma casa espírita, porque a cidade de Baltimore não tinha nenhuma. E é incrível porque estamos aqui no Brasil e vemos a facilidade. Qualquer esquina tem um centro espírita. E lá não existe isso. Então, com poucos meses, deu um desespero. Gente, eu imagino, porque a gente sente uma falta de conversar com os companheiros espíritas e de toda uma ambiência, porque a casa espírita tem uma psicosfera diferente, a gente se sente renovado, né, Vanessa? Muito renovado, principalmente no contexto da psicosfera dos Estados Unidos, que é bem complexo. E graças a Deus, nós conhecemos o casal, Jorge Godinho Neri e sua esposa, Antônia Helena, num centro espírita que ficava mais ao sul do estado de Maryland. E pedimos, dá para vocês virem conosco, nos ajudarem. E eles falaram, tem espíritas lá? Não tem, né? Mas a gente vai procurar. Pegamos uma lista de brasileiros, começamos a telefonar, apareceram 3 e daí... Isso 15 anos atrás. Em menos de 3 meses, nós já tínhamos 30 pessoas. Começou no apartamento que eu tinha.
Dali a gente já transferiu para uma sala da Universidade de Maryland, onde nós ficamos vários anos. Depois uma americana, que é uma benfeitora da sociedade de Baltimore, né? Da comunidade, uma família muito influente, judia, Zohara Meyerhoff Hieronymus. Ela, sabendo que a gente queria fazer o trabalho na língua inglesa e nunca cobraria, ela ofereceu o espaço para que nós fizéssemos o trabalho. Hoje é uma amiga do trabalho espírita, e ela foi trazida nos 10 anos do Centro Espírita de Baltimore, comemoração com Divaldo Franco, onde ela disse: mudou minha vida porque eu compreendi que era médium. Ela começou a escrever livros sobre, na cultura hebraica, as profetisas da cultura hebraica desde da época do Velho Testamento. E a partir de hoje ela continua colaborando conosco, e nesse trabalho muitas coisas foram se expandindo. Vinham pessoas de todos os lados, até que 6 anos atrás um mentor amigo falou: Vanessa, agora é a hora de ir para Virgínia, porque lá não tinha centro espírita no estado da Virgínia. O estado de Maryland e Virgínia, eles envolvem a capital de Washington, onde também não tem um centro espírita ainda. Olha só, ela já está programando, é a nossa bandeirante, gente. Os espíritos que falam. Que coisa linda. Oh, e com Deus. isso nós, é até uma história interessante, porque isso foi em 2007, quando foi feito o primeiro congresso espírita americano todo na língua inglesa, porque o nosso trabalho é todo na língua inglesa. E a partir daí os mentores falaram: olha, Vanessa, mostraram uma tela. Eu estava na minha sala da Universidade de Maryland, eles mostraram uma tela com várias caravelas e vários espíritos de luz. Naquela época nós estávamos completando 400 anos da colonização britânica nos Estados Unidos, que começou na cidade de Jamestown, na Virgínia. E a rainha da Inglaterra estava passeando para comemorar, visitando o país, por isso, e eles disseram: agora chegou a hora da colonização espiritual. Não no sentido imperialista, mas no sentido de expansão, de compartilhamento, de espalhamento daquela ideia. E eles falaram: vá para a Virgínia. Eu não conhecia o estado da Virgínia. Eu falei: olha, vamos começar da onde? Olha só. E ele falou: simples, tem uma clínica lá. Você vai ligar para eles, vai perguntar da sala de workshop que eles têm, vão fazer um workshop mensal. Mas eu não conheço ninguém. Não, você pode pegar no Google o telefone. Me deu o nome da clínica. Olha. Eu fui, liguei. Quando eu telefonei, eu pedi o dono da clínica, que estava escrito o nome dele, e falou: não, a esposa dele está. Ele é americano. Aí a esposa atendeu. Eu vi que ela tinha um sotaque. Olha. Conhecido. Meu Deus, olha só, gente. A Mônica. E nós telefonamos e eu falei: você é brasileira? Ela falou: sou. Quando eu falei que era da Sociedade Espírita de Baltimore, ela me disse: meu Deus, eu deveria ter ido até aí, porque uma amiga médium já veio aqui, Maria Gertrudes Coelho. Oh, meu Deus. Já tinha me falado e eu não fui, vocês vieram. E ela ficou tão encantada que abriu as portas. A partir dali o grupo foi crescendo. Hoje, graças à ajuda do nosso esposo Carlos Dias, a gente tem uma sede própria lá do centro, onde todos os trabalhos são feitos. E onde também a Rádio de Kardec tem a sua sede, e a sede da Revista Espírita em inglês também. Olha só, nós já vamos já. Eu tive a honra de visitar quando estava Na inauguração. iniciando a inauguração. É verdade. Ah, Paulo, então me fala, como é que foi essa emoção? Só isso. Só que eu não entendi muita coisa, tudo em inglês, né? Mas ele falou. Falei um pouquinho em português, ela traduziu, e eu senti, né? Eu não compreendi pelas vias naturais, mas eu senti a energia, né? Foi. Isso é mais importante. Agora, Paulo, você participou até do pré-congresso de Cuba. Você participou do congresso. Como é que foram as suas impressões? Quais foram as suas impressões do congresso? Veja bem, né? O pré-congresso aconteceu antes, de 18 a 21. E ele ocorreu em províncias do Oriente cubano. Então, onde o espiritismo surgiu e se desenvolveu intensamente.
Lá estão a maioria dos grupos espíritas estão localizados no Oriente. São poucas as instituições fora daquela região e são em Havana. Então foi assim uma experiência muito rica, porque e muito interessante essa ideia, que já foi inclusive usada na Guatemala também, houve um pré-congresso lá também, porque muitas pessoas não teriam condições de ir ao congresso. Então, de certa forma, o congresso foi até eles. Então, o Edwin Bravo, que é coordenador do SEI, Coordenadoria para América Central, Caribe e México, né? SEI do Conselho Espírita Internacional. Isso. Então, ele foi liderando essa caravana, que tinha mais ou menos umas 16 pessoas do exterior, de diversos países. Nós éramos o único do movimento espírita brasileiro. E foi assim muito emocionante, porque os auditórios lotados num dia de semana, né, à tarde, de 2 até quase 7 da noite. Em cada local desse foram 3 cidades, 3 locais. Havia 3 conferências, fora os momentos de arte, as falas dos locais. Então foi tudo assim muito interessante, muito emocionante. Culminando, inclusive, na última localidade, que é em Serra Maestra, São Pablo Iau, né? Que eu senti assim uma vibração muito maravilhosa, assim, que raramente eu já tive a oportunidade de sentir na minha vida. Você parecia que estava assim nos primeiros grupos cristãos, porque eram pessoas muito simples, pessoas do campo. O grupo é todo de tijolo e palha. Então culminou, né? Então estava o Edwin Bravo, que fazia as palestras, estava fazendo as palestras também o companheiro Villarraga, da Colômbia, Fábio Villarraga, e o Júlio Costa, que dirige um grupo espírita, Júlio Carvalho, que dirige um grupo espírita em New Jersey. Né? Então foi tudo muito, muito maravilhoso. A nossa companheira Lila Brandão, do Despertar Espírita, ela esteve lá nesse congresso, fez várias imagens, várias entrevistas, e daqui a pouco você vai poder ver, né, conhecer assim os lugares. Né? Aguarde, ainda não está na nossa TV Nova Luz, mas vai estar. Qual foi o tema do congresso, Paulo? Foi sobre a paz e a educação pelo Evangelho. Pelo Evangelho. É a comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E você teve uma participação nesse congresso, Isso. não foi? Qual foi a sua participação? Eles pediram para que nós fizéssemos uma palestra sobre a questão da saúde mental e o Espiritismo. Oh, coisa boa. Que é um tema que intersecta com o nosso trabalho profissional também. E foi muito interessante, porque depois da palestra, muitos, que a maioria eram cubanos, né? Eles chegaram até nós com várias problemáticas, etc., que intersectam entre a questão da saúde mental com a questão espiritual, para compartilhar, pedir orientações. Então a gente via mesmo que o congresso não foram falas simplesmente, ele foi mesmo uma maneira de trazer ao público que estava presente, principalmente o cubano, essa oportunidade do consolo, da esperança, que é o objetivo do Espiritismo, né? É verdade. E a nossa querida companheira também fundou uma rádio espírita, que é a única rádio espírita em língua inglesa. Nos fale um pouco sobre isso. Esse foi uma inspiração dos mentores. Eu lembro, anos atrás, o Richard Simonetti nos visitando, ele disse: Vanessa, você tem que montar uma rádio. Eu comecei a ir, porque eu falei: olha, eu sou psicóloga, neurocientista, etc., mas jornalista eu não sou. Eu falei: não, isso não. E com o passar do tempo, quando chegou em 2011, os mentores amigos saindo de uma reunião mediúnica do centro de Baltimore, voltando para casa na Virgínia, que são assim, 100 quilômetros. Tinha bastante estrada para meditar. Eles falaram: olha, Vanessa, hoje bateu o gongo e os mentores pedem para que você se abaixe a cabeça e faça o trabalho, porque tem que ser feito. Eu falei: como vai fazer? Simples. Quando você chegar em casa, convide seu esposo, jante e não fique conversando. Sente na frente do computador que nós vamos dar todas as diretrizes. Em 2 horas eles deram as diretrizes de como fazer, baseado muito naquelas instruções de André Luiz, no livro Conduta Espírita com relação à radiofonia.
Ele falou, você de fato não é jornalista, mas o marido é. Que beleza. Então eles falaram, a gente tem que fazer porque o tempo urge e precisamos ir além das fronteiras da norte-americana, atingindo o público de língua inglesa no mundo. Então, ele foi lançado a pedido dos espíritos dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, uma data muito significativa, e eles pediram para fazer ao meio-dia, que é quando o sol está mais alto, para simbolizar a luz do Cristo, e foi iniciado com o primeiro entrevistado, o renomado professor, cientista dessa área de espiritualidade nos Estados Unidos, Dr. Gary Schwartz, que ele é muito bem quisto na sociedade americana. Ele conhece o espiritismo, já veio nos eventos espíritas, conhece Divaldo Franco, tem uma estima muito grande por Allan Kardec, e a partir daí, semanalmente, nós temos o programa, apesar da rádio ela ter disponibilidade 24 horas, porque ela é uma rádio web. Então, hoje nós já temos ouvintes em mais de 61 países, e nós já tivemos programas que tiveram mais de 60 mil ouvintes. A gente vê que a necessidade das pessoas é muito grande. Extraordinário. Então, nesse congresso de Cuba, falou a nossa querida Vanessa, mas outras pessoas também. Paulo, quais os brasileiros que fizeram presença lá no congresso? Bom, tinha uma delegação significativa. Depois da cubana, eram os brasileiros, quase 500 pessoas. Mas, entre os expositores, né, muitos até de outros países, na verdade, eram brasileiros, né? Mas um grupo significativo eram de estrangeiros mesmo. Então, nós nos lembramos aqui das falas do Roberto Versiani, da FEB, do César Perry, a dona Marlene Nobre. Até foi tão interessante porque ela fazia uma palestra muito técnica, assim, aí no final ela falou assim, pessoal, isso eu sei que isso é tudo muito difícil. O que é mais importante, quer dizer, ela falou assim, é a coisa do sentimento e tal. E eu achei tão interessante porque, apesar dessa palestra ter sido assim tão técnica, eu senti uma vibração tão agradável, tão boa, sabe? Então, eu acredito que o Dr. Bezerra de Menezes estivesse ali, né, decodificando aquela coisa científica para a questão do sentimento. Então, a gente captou também com outra forma de apreensão. Então, eu fiquei assim eu gostei muito desse congresso, porque primeiro está se comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema por si só, a paz e o Evangelho, né, isso foi assim muito especial, talvez em relação aos outros, não sei, eu senti muito bom tudo o que aconteceu ali. E ver, né, a surpresa nossa. Nós tivemos lá também em 2008, quando houve um congresso assim, local, mas com abertura internacional. Então, todos nós brasileiros ficamos surpresos de saber que o movimento espírita cubano é o segundo maior movimento espírita do mundo depois do Brasil. Nós sempre achávamos que era Portugal. E, no entanto, fomos surpreendidos, porque o governo cubano e o espiritismo ficou muito fechado ao exterior. Então, você veja que lá tem 472 instituições legalizadas, não é? Então, eles chamam até o espiritismo, que segue as orientações de Kardec, espiritismo científico, eles chamam os científicos, né? Que existem lá, como no Brasil também, não é espiritismo naturalmente, mas tem os cultos afro-cubanos também, tem outros grupos, e essa primeira experiência em 2008 redundou, quer dizer, nós tivemos uma coisa que a gente queria falar, é que o governo estava presente em todos, no pré-congresso, Partido Comunista e os governantes, a área religiosa, representantes, eles estavam presentes em todos esses momentos. E eles abriram as portas para o espiritismo, né? Para os eventos espíritas. E nessa primeira oportunidade, em 2008, foram doados 4 containers de livros espíritas. Se tratou ali com a ministra, com a dirigente da área de assuntos religiosos, então eles permitiram a doação, porque é uma carência muito grande do movimento espírita cubano,
era de literatura, de livros, né? Porque eles ficaram fechados, como nós dissemos. Mas, então, essa participação do governo foi muito interessante. Até porque uma coisa interessante também que vale a pena falar é que um dos líderes cubanos, o José Martí, que é um poeta e jornalista muito respeitado em toda a América Central e Caribe, né? Ele era simpatizante do Espiritismo. Então, ele é considerado um líder nacional. Então, nesses eventos todos, os espíritas fazem antes de iniciar, fazem uma homenagem ao José Martí, né? Então, dessa vez aconteceu da mesma forma, numa praça central, se colocou uma conversa, toda a comissão executiva do SEI estava ali presente. Muito lindo. Nos fale um pouco sobre o conteúdo da sua palestra, porque foi um tema muito especial. A gente iniciou com um caso que a Amália Domingos Solé conta no livro dela, Reencarnação e Vida, onde ela relata um caso verídico, muito dramático, de um avô que escreve para ela pedindo orientações e esclarecimentos, porque sua neta de 13 anos, ela estava num manicômio, surda, muda, fisicamente totalmente inabilitada, sem qualquer expressão de pensamentos e emoções, e ele estava com o coração, com um avô desesperado, ele não sabia o porquê. E ele fala: Amália, eu creio no Espiritismo, por favor, consulte os Espíritos, me dê uma luz. Ele não pede por curas, ele pede por consolo e esclarecimento. E ela obtém a resposta, porque o mentor dela traz um esclarecimento muito bonito, dizendo que 150 anos antes, esse espírito que hoje, dessa moça de 13 anos, foi um criminoso, muito carismático, muito bonito, muito elegante, mas ele roubava, matava, tinha uma gangue, é como se fosse um mafioso. E um dia ele seduziu uma moça de família boa, católica, e a família nunca ia aceitar esse relacionamento. Ele também não tinha intenções sérias, mas seduziu a tal ponto que ela fugiu com ele. Fugiu, e nessa fuga ela percebeu o erro, mas amava muito ele. Ela começou a se devotar mais à sua religião, rezava muito e falava para ele, mas ele se cansou de toda aquela catequese. Então pediu um dia para um dos capangas: olha, faz o seguinte, acabado esse roubo, você extermina a vida dela, porque eu não aguento mais. Tirou a vida dela. Ela chega no plano espiritual, depois do despertar, quando ela se percebe, ela pede aos espíritos amigos: eu o perdoo, o amo e quero voltar tantas vidas quantas forem necessárias, em qualquer papel, para ajudar a regeneração dessa alma. Ele desencarna logo em seguida numa armadilha da polícia, depois de um sofrimento que a gente pode até imaginar no plano espiritual, a perturbação. Ele é colocado nessa nova reencarnação, onde ela, a moça, reencarna como o avô e ele como a neta. Então, a gente começa essa palestra mostrando que ela também tinha problemas mentais, mostrando, nesse caso que a Amália intitulou Amor Eterno, a questão da justiça e da misericórdia divina, e como que a nossa saúde mental, ela vai sendo trabalhada, refinada por diversos mecanismos. E nessa inabilidade mental, ela está sendo preservada de muitas questões que ela ainda não pode trabalhar, esse espírito. A partir dali a gente traz alguns dados científicos sobre como está a questão da saúde mental no mundo, e a partir daí a gente vai desdobrando essencialmente a parte do Evangelho, que era como que o carinho que Jesus trazia, essa abordagem do consolo, ela vai trabalhar em cada um de nós o refinamento espiritual. A gente falou en passant alguns dados científicos, mas
pela ordem dos espíritos, eu até comento isso porque o Paulo Sérgio falou, nossa, é a primeira vez que eu vejo você falando uma palestra menos científica. Mas os mentores falaram, é o Evangelho que é o foco, e com o Evangelho a gente foi trabalhando que ele é mesmo o caminho para esse equilíbrio mental, emocional. Muito lindo, Vanessa. Nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. Mas no próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre o Congresso Internacional de Cuba. E você fica agora com o musical Anel Mágico, do Coral Espírita de Brasília. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas.
Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 30 17 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Nós estamos conversando com Vanessa Ancelone e Paulo Sérgio sobre o 7º Congresso Mundial realizado em Cuba em março de 2013. A programação diária da TV Nova Luz está montada para iluminar o seu dia. Durante toda a semana, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, você acompanha a programação online, como numa TV normal. Nos outros horários, você pode escolher o que deseja assistir de acordo com o assunto do seu interesse. No site tvnovaluz.com é só acessar o link Acervo Audiovisual. Gente, olha só, são mais de 400 vídeos, entre musicais, documentários, entrevistas, visualizações e muito mais. Gente, nós temos aqui umas fotos que a Vanessa e o Paulinho nos trouxeram. Paulo tirou muitas fotos lá no congresso, né? E vocês vão ver... Eu selecionei algumas. Opa, e essas fotos selecionadas agora estão aqui conosco, né? E nós vamos começar a vê-las e eu vou pedir para que vocês nos falem dessas fotografias. O pessoal da produção está colocando, já temos agora algumas. Olha aí, Paulinho. Companheiros de Portugal, Divaldo Franco, o Vitor Féria, que é o presidente da Federação Espírita Portuguesa. E lá em Portugal vai ser o próximo Congresso Espírita Mundial de 2016. Olha que beleza. Né? E ali atrás, bom, está lá o Aloysio Gigino e a Ivone, né, que são do Movimento Espírita aqui do Estado do Rio, também da Comissão Diretora e tudo. A Isabel Saraiva ali na frente também. Quantos congressistas participaram, Paulinho? Mais de 2.000. Gente, mais de 2.000, que beleza, hein? Mais de 2.000 congressistas. Pode passar, pode ir, produção. Isso aí já é em Baiamo, lá no Oriente. Aí a delegação, os companheiros, a comitiva, vamos chamar assim, estrangeira, né? Então ali estão companheiros do Equador, da Colômbia, da Suíça, da Inglaterra. Esse foi do congresso ou do pré-congresso? Esse foi pré-congresso. Tá. Então aquele ali é o teatro onde foi realizada, foram em 3 localidades, Baiamo, nós vamos ver, Manzanillo e São Pablo de Iaú. Vamos então lá. Ali está o grupo. Pode ir, produção. Isso. Olha, isso aí é Manzanillo. Olha, a presença maciça, num dia de semana, à tarde, né? Muitas pessoas. O total de pessoas que participaram do pré-congresso foi mais ou menos umas 1.200, 1.300 pessoas. Então a gente pode dizer mais ou menos umas 700 em cada cidade, né? Em cada localidade. Isso aí é uma visão geral. Sempre a representação do governo presente também. Ali está o Fábio, da Colômbia, que é da Coordenadoria da América do Sul. O Edwin Bravo, ali à esquerda, que é da Coordenadoria da Centro-América. Exato. Me ajuda, hein? Não, tá certo. Muito bom. Tem mais alguma foto? Tem. Aí o Edwin fazendo uma palestra nesse local, num desses auditórios. É da Guatemala? Ele é da Guatemala. É muito interessante depois a gente falar um pouquinho de outros congressos, né, inclusive da Guatemala. Vamos lá? Olha aí, as senhoras da comitiva estrangeira receberam umas flores. Aquela senhora de blusa rosa
é a dirigente ali do governo, representando o governo. Os outros companheiros são do Movimento Espírita Internacional, da Inglaterra, da Suíça. A Elza do Rossi Uruguai. está aí, de A amarelo? Elza Rossi está ali, do lado da senhora Sarita. Elza Rossi participa do movimento espírita na Europa, né? Mais especificamente na Inglaterra, uma grande companheira, né? Dedicada. Grande trabalhadora espírita. Ela é como se fosse a presidente, né, do conselho, eles chamam BAS, que é o Conselho Espírita Britânico. E ela é uma trabalhadora incansável, E né? também é a segunda secretária do SEI, edita o boletim do Conselho Espírita Internacional, né? Então, Muito bom, parabéns pelas fotos, muito lindas, né? ali já é no Congresso. Tem mais? Vamos Ali, lá. Deixa Vamos Ali é o lá. Charles Kemp, que, Charles Kemp. que está Mas do aonde lado ele da está? Elza Rossi. A Elza Rossi está na primeira fileira, à nossa direita. Ao lado dela, à direita dela, o Charles Kemp, que é o secretário-geral do Atual Conselho. secretário, né? Ele Conselho foi, inclusive, Espírita. o Nestor Mazotti renunciou, né? E ele assumiu interinamente e depois antes interinamente, por causa da doença do Nestor, depois assumiu e agora foi reeleito para um novo período, né? Exato. Ali também está o companheiro da Argentina, o Gustavo, que também tem um papel interessante, porque foram doados nessa oportunidade uma edição comemorativa do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol, e um dos tradutores é o Gustavo, da Argentina. Ali do lado também estava... Aí é o Marcelo Neto e a... Ali do lado está o Salvador, da Espanha, representante da Espanha. Vamos seguir adiante. Ah, sim, doutora Marlene Nobre, todo mundo conhece, E né? o doutor Servando Agramonte. Né? E o pai dele era um dos líderes do movimento espírita cubano, principalmente ali em Cuba, desencarnou. Em 2008, nós tivemos num congresso cubano, mas com abertura internacional, e o pai dele estava naquele momento ali, foi muito significativo tudo aquilo. E ele é médico. E a irmã também é médica. E eles fazem parte da Associação Médico Espírita Cubana, que foi fundada em 2008 também. Gente, é o Jean Paul da Bélgica que está ali? Sim, exatamente. Que fez uma palestra até muito suave, eu estava comentando com ela. Ele é muito suave, muito doce, né? Mostra o Jean Paul. Ele está na extrema esquerda da foto, não é isso? Exato. Da Bélgica, um companheiro trabalhador, dedicadíssimo. Aí à direita, que sai só um pedacinho dele, é o Manuel de la Cruz, que é o cubano, americano, responsável, maior por todo esse evento. Foi ele que batalhou aí, né, Paulo Sérgio? Uma luta muito grande grande para que isso acontecesse. E no central é Andréa Marshall Neto e o esposo Marcelo Neto, que são companheiros nossos do trabalho espírita nos Estados Unidos. Eles estão sediados em Miami. E hoje estão responsáveis pela editora do Conselho Espírita Americano dentro das Américas, da América do Norte, a EDSEI. E ele é presidente da Federação Espírita da Flórida, né? Também. E é carioca. Olha só. É carioca. Muito bom, gente. Olha, isso aí já é na cidade de Manzanillo, né? Ali está a estátua do José Martí, né? E ali estão os companheiros, na extrema direita, não sei se é a esquerda ou a direita, está o Júlio Carvalho dos Estados Unidos, a esposa do Edwin Bravo, que faz parte de uma sociedade de mulheres espíritas em Guatemala. Nós estamos ali. Depois o senhor Hugo, do Equador, o Fábio Villarraga, da Colômbia, da Coordenadoria da América do Sul, e Elza Rossi, da Inglaterra. Muito bom. Então, isso aconteceu também lá em Havana, um evento em praça pública, e essa homenagem. Ali os espíritas fizeram uma... É interessante que o processo de independência cubano, a luta pela independência da Espanha e depois, né, revolucionários, muitos desses revolucionários, desses idealistas da liberdade eram espíritas. É muito interessante isso, né? Ou simpatizantes. Muito interessante. Então, aquela outra foto que estava mostrando exatamente a última localidade em São Pablo Iao, né?
Então, vocês veem ao fundo ali, ó, o grupo espírita de tijolo e de palha, né? Então, lá é que eu senti, de todos os 3 lugares, foi tudo maravilhoso, mas ali, né, a vibração era maravilhosa. Olha só o Fábio fazendo a conferência dele. E se vocês vão ver depois ali, ao fundo, tem 2 retratos ali de Kardec, e do lado tem Amália Domingos Soler, e uma plaquinha falando, aquele cartaz que foi feito pela Federação Espírita Brasileira, eu não sei, ali, fora da caridade não há salvação, em espanhol. Então, num lugar tão distante, né? Ali na Serra Maestra, esse é o Júlio Carvalho dos Estados Unidos, ali a Serra Maestra, o início da Serra Maestra, aquela senhora de roupa amarela ali, é a senhora Sarita, representante do governo cubano, que participou de todos os eventos, e foi muito bonita a conferência dele, tocou muito o coração também. E é interessante que aí na Serra Maestra, no início, ali é no início logo da serra, eles me falaram que tem 40 grupos espíritas só naquela região ali, nos lugares mais ermos, mais simples, para vocês verem como é desenvolvido ali naquela região toda o espiritismo, né? Muito bom. E como eu já falei, aguardem na grade da nossa programação as entrevistas que Leila Brandão realizou lá em Cuba durante esse congresso. Gente, quais são as impressões de vocês acerca do desenvolvimento da doutrina espírita no mundo, nos Estados Unidos, na Europa? Como é que está isso? Olha, no nosso parecer, é incrível como se expande. A gente não pode mencionar essa expansão sem, claro que o SEI tem o seu papel como órgão de apoio internacional, mas é Divaldo Franco, aquele trabalhador incansável. É Chico Xavier via a literatura espírita e Divaldo Franco com a palavra, que foi o maior responsável pelo número de centros espíritas que hoje tem no mundo e pelo trabalho continuado, porque a presença dele ano a ano em todas essas localidades é fundamental para quem está lá fora. Às vezes as pessoas no Brasil falam para mim, Vanessa, não entendo por que o pessoal tem que viajar tanto lá para fora. Eu falei, se você for morar lá, você vai ver que lá é um deserto. Aqui é o paraíso espírita no Brasil. Então lá a gente precisa desses companheiros missionários como Divaldo Franco e outros, que vão para darem um novo impulso, né? A gente às vezes passa o ano inteiro, aí vem e traz aquele novo impulso para se continuar o trabalho, é aquele intercâmbio que Kardec previa, principalmente no livro A Viagem Espírita de 1862. Nos Estados Unidos em particular, a gente pode dizer que o trabalho tem se expandido, felizmente, muitos trabalhadores espíritas dedicados, o órgão de apoio, que é o Conselho Espírita Americano, ele tem, com essa nova administração, feito um trabalho bom, inclusive apoiando essencialmente o trabalho em língua inglesa, porque, parênteses, né, é importante notar que, apesar de existirem vários grupos, a maioria ainda faz em português ou em espanhol. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Vanessa, por que o americano ainda não conhece, assim, a maioria, né? O espiritismo? Um motivo só. Porque a gente não faz na língua inglesa. Aí eu falo para eles, imagina você no Brasil, se uma comunidade, eu vou falar com todo o carinho do coração, chinesa, fizesse um centro espírita em chinês. Quem é que iria frequentar? Ninguém. O Brasil não ia ficar sabendo sobre o espiritismo. E é assim, o português para o americano é como o chinês para a gente. É incompreensível, porque não tem similaridades para que eles possam compreender. Uma vez que se faz em inglês, vai mais longe. É o que tem acontecido. Em todos os lugares, ano a ano, a gente vai vendo novos grupos se formando na língua inglesa, ou aqueles grupos antigos fazendo a transição para um trabalho na língua inglesa, e a gente vai percebendo que o trabalho está se expandindo, não também sem o trabalho da literatura espírita. Quando nós começamos o trabalho na língua inglesa em 2001, foram as primeiras palestras em inglês no mundo, porque não tinham palestras, só existiam grupos de estudos. Tanto que as pessoas ficavam espantadas, Vanessa, como você vai fazer palestra em inglês? Eu falei, falando. Não tem outro jeito.
E aí eles falaram, será? Falando? Mas o pessoal... Gente, tem que fazer. Mas na época nós tínhamos só 2 livros espíritas em inglês. Nós estamos falando de 2001. De 2001 para cá, nós já temos, se vocês forem no centro da Virgínia, nós já temos uma sala cheia de livros. E a partir de 2007 a gente tem que agradecer muito ao SEI, que via a EDSEI tem feito um trabalho fenomenal. O Nestor tinha prometido, Vanessa, nós vamos fazer um trabalho mais rápido. De 2007, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, numa linguagem moderna e fiel ao original em francês. Para cá, de 2007 a 2013, de quase nenhum livro, nós já temos mais de 40, 50 títulos, que maravilha. Títulos, né? Então, a gente, com isso, a gente pode fazer o trabalho cada vez mais e melhor. Muito a gente que visita, né, assim, o movimento espírita americano e tal, conhecendo os grupos, a gente tem observado um crescimento significativo, né, e qualidade também no movimento espírita americano, né? Esses congressos regionais, a federação fez um sobre família lá, o ano passado, o professor César Reis estava ali, Alberto Almeida, e muito, muito interessante tudo, está indo muito bem o movimento. Que bom. E a Vanessa tem, assim, já está comprometida com uma série de atividades no Rio de Janeiro. Ela vai ficar aqui durante um tempo, né, Vanessa? E agora nós vamos divulgar. Paulinho, eu queria que você falasse que você vai levar lá no GEPAR, não vai? Exato. Ela vai ficar só essa semana aqui. Mas hoje à noite ela vai estar, perdão, amanhã à noite ela vai estar lá no GEPAR, terça-feira, às 19h30. É lá em Piratininga. Então, é melhor dar o telefone, porque para vocês contactarem, porque a gente tem que explicar direitinho. Deixa o telefone, deixa. O meu telefone é 8876-1355. 8876-1355. E eu pedi para ela falar, porque logo depois nós temos uma reunião de tratamento. Então, normalmente a gente estuda Evangelho, um tema sobre saúde. Então, o tema que ela vai abordar lá vai ser saúde e espiritismo, né? E quem for pode aproveitar e levar 1 quilo para a obra social. Paulo, aproveita agora, só para acalmar meu coração, e fala um pouquinho do GEPAR. Nesse sentido, né, nós temos muitas coisas interessantes com a obra que vocês estão vinculados aqui no Terreirão, no Grupo Eurípides Barçanufo também. Exatamente, nós temos um trabalho social, socioeducativo muito significativo, temos uma creche, né, atende a 100 crianças e mais um trabalho com crianças de 6 a 18 anos, mais ou menos 120, 150 crianças, e contra curso, né? Então a gente luta com muita dificuldade para manter, né? Temos quase 30 empregados, mas o trabalho está crescendo cada vez mais. Mas, independente do trabalho socioeducativo, a área que nos apaixona é a área do atendimento espiritual, né? Nós temos lá, estava falando com a Vanessa, 5 reuniões de desobsessão, temos uma reunião de tratamento por ectoplasmia e temos um atendimento fraterno, né? Então a gente gosta muito dessa área da mediunidade, graças a Deus tudo bem estruturado, bem fundamentado. Então nós estamos lá em Niterói, na beira da Lagoa de Piratininga, na Via Chico Xavier, né? E é isso. Muito bom. Agora a Vanessa vai estar também na Rádio Rio de Janeiro. Nos fale, Vanessa. E no CERJ também. E no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Na Rádio Rio de Janeiro vai ser quando? Vai ser nessa quinta-feira, dia 2 de maio. Nós vamos estar lá com a Nádia e também com o senhor Newton Leal, tratando de vários assuntos. A Nádia do Couto Vale nos pediu para tratar sobre a questão da neurociência e espiritismo, que é a área que a gente trabalha profissionalmente, e como é maravilhoso você ver livros que nós traduzimos, o livro Evolução em 2 Mundos ao inglês, que vai ser publicado em breve pelo SEI, e esse livro mostra coisas em 1958 que a ciência só conseguiu provar no começo do século XXI. Então a gente vai vendo como que o espiritismo está sempre na frente, de vanguarda. A gente vai tratar desse assunto, questões também da linguagem não verbal de Jesus, porque nós fizemos a partir... Esse é o tema da palestra do CERJ.
né, do Conselho Espírita do Estado do Rio, na quinta-feira mesmo, dia 2, às 19 horas. Exato. E nesse trabalho foram observações feitas a partir da nossa experiência na universidade, treinando os alunos de medicina e de odonto no trato com o paciente, que é tão importante ter esse zelo, esse carinho, porque hoje em dia é tudo muito com pressa, tudo muito tempo contado, não se olha mais para o paciente, não se escuta mais. E nesse trato com essa questão com os alunos, nós estamos ensinando a questão da importância da linguagem não verbal. E lendo a literatura espírita, basicamente Jesus no Lar e o Boa Nova de Humberto de Campos e o Jesus no Lar de Neo Lúcio, a gente fez um estudo dessa linguagem não verbal de Jesus, onde ele atinge muito mais pelo próprio relato dos espíritos o coração de quem estava perto do que pela própria palavra, porque a gente às vezes pensa em Jesus e pensa um mestre falante, mas ele não era um mestre que falava tanto. Ele expressava com a sua linguagem corporal total, muito mais do que por palavras, tudo aquilo que ele gostaria de passar para nos educar e consolar. E a gente vai mostrar alguns pontos dessa pesquisa que a gente fez. Deve ter, o olhar dele, né, deve ter sido falar tantas coisas, né? O olhar, né, os olhos são o espelho da alma, então É isso aí. ele passava todos os ensinamentos por ali, talvez, né? Muito lindo. Gente, nós estamos muito felizes com a presença da Vanessa, a presença do Paulo. Muito obrigada, Paulo, pela sua presença aqui entre nós. Poxa, que pena, a gente queria falar mais um pouquinho. É verdade, eu adoraria que vocês falassem, porque eu estou adorando a entrevista, foi muito gostoso, mas o tempo não é fácil, né? As suas palavras finais, Paulo. Não, eu queria dizer que o movimento espírita cubano, na primeira metade do século XX, ele foi um movimento muito exuberante, muitas federações foram criadas, muitas instituições, muitos congressos espíritas aconteceram. Depois, com a Revolução, houve um pequeno fechamento, um pequeno, né? Mas ele agora está revigorando, né? Revigorado com essa presença. Daí, inclusive, o congresso tem sido realizado lá para dar esse estímulo, esse incentivo, abrir mais as portas e integrar o movimento espírita ao mundo todo. Então, o nosso beijo também a todos os companheiros do GEPAR, viu? Obrigado, querida. Muito bom. Vanessa, suas palavras finais. Nós queremos agradecer a Yasmin, ao professor César Reis, o nosso amigo Paulo Sérgio, toda a produção, e finalizar com Emmanuel. Emmanuel, a Caminho da Luz, nos diz, é um relato muito forte, que nós temos no Brasil o coração do mundo, mas temos nos Estados Unidos o cérebro do planeta. O coração precisa irrigar o cérebro, precisa bombear o oxigênio. Então a gente pede para o Brasil, manda o oxigênio do carinho, dos bons pensamentos. E como Jesus sempre sorria, vamos mandar um sorriso, sempre, todos os dias, para o nosso cérebro do planeta. Porque um cérebro equilibrado, nós vamos ter um planeta equilibrado. Muito bom, muito obrigada. Eu já gostaria de colocar à disposição a TV Nova Luz para vocês. Todas as vezes que vocês desejarem, né? Paulo está sempre trazendo pessoas maravilhosas aqui ao Brasil, ou aproveitando a vinda das pessoas. Então, olha, está sempre à disposição de vocês. Vanessa, quando você vier ao Rio de Janeiro, não se esqueça de nós, viu? A TV Nova Luz está aí à disposição. Obrigada, Yasmin. Tá bom? Uma alegria. E agora eu vou convidar você a nos acompanhar para uma visualização. Isso, vamos aproveitar este momento. Eu vou pedir para a produção para colocar aquela música calma que acalenta os nossos corações. Eu vou pedir para que você inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes para relaxar. E relaxando o corpo, você relaxa a sua mente e pode até imaginar a presença de Jesus diante de você. O olhar do Cristo, repleto de amor, os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, as vestes de época. Observe novamente os olhos de Jesus, o amor do Cristo por você.
Sinta este amor, a alegria que a energia do Senhor traz ao seu coração. E agora perceba que você começa a sentir ativados os seus chakras, os seus centros de força, o cardíaco, o frontal, o gástrico. Você começa a brilhar. Percebe que as energias do Senhor penetram pelos centros de força, iluminando você por inteiro, todos os níveis do seu ser. Sinta-se como um canal interdimensional, através do qual as luzes do Senhor podem ir aonde sua mente desejar. Nós hoje vamos convidar você a vibrar pelos companheiros, trabalhadores que estão nos Estados Unidos da América, em Cuba, em todos os lugares das Américas e também da Europa, da Ásia, da África, todos os continentes. Que onde haja irmãos de boa vontade, possa a falange do Consolador ali estar, orientando os trabalhos, dinamizando os estudos, a prática do amor e da caridade. Vamos imaginar agora esta energia envolvendo todo o planeta, abençoando cada irmão, a fim de que este processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração se complete nas mentes e nos corações humanos. Cuide-se bem e seja feliz.